Deus, em chamas para Deus, amém? Na quarta-feira foi a primeira ministração, onde falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. Posso ouvir um amém, amados? É uma pessoa, e por ser uma pessoa, ele se relaciona conosco, e o Espírito Santo, ele trabalha na vida do homem, à medida que ele permite, que dá espaço, e aí o Espírito Santo começa a promover, diga comigo, transformação. Começa a promover, queridos, transformação. Nós precisamos, queridos, de Deus na nossa vida, porque o homem sem Deus, ele está separado da graça, das bondades, das virtudes. O homem sem Deus está no caminho de morte. O homem sem Deus está perecendo, é um morto ambulante, é um morto vivo. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e não somente vida, vida qualquer, mas ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, é importante que a gente entenda alguns detalhes sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, E quando o Espírito Santo entra na vida do homem, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém, amados? É aí que o Espírito Santo entra efetivamente e começa a provocar e promover o quê? Transformação. Transformação. Abre o texto para mim. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo é o que, queridos? Nova criatura. Quando a pessoa abre o coração para Jesus, Deus transforma a vida dessa pessoa, e o agente que faz esse processo, que provoca esta mudança, é a pessoa do Espírito Santo, que torna essa pessoa uma nova criatura. Amados, religião não pode fazer isso, o homem por si não pode fazer isso, mas o Espírito Santo, ele pode, porque ele vai lá no profundo do ser humano e toca onde precisa ser tocado, como o apóstolo Paulo fala, que é como uma espada de 2 gumes, que penetra na divisa da alma e do espírito e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É o Espírito Santo que vai lá onde ninguém consegue ir, consegue tocar onde ninguém consegue tocar. Por isso, querido, eu digo para você uma coisa: talvez você esteja lutando há muito tempo contra algo, contra um pecado, contra alguma situação que lhe oprime, contra algo que está te amarrando. Mas eu quero dizer para você que o poder
transformador do Espírito Santo é capaz de tocar onde precisa ser tocado, é capaz de trazer cura, é capaz de trazer a tua libertação, é capaz de trazer a tua vitória. Aleluia! A pessoa do Espírito Santo pode fazer isso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criatura. O Espírito Santo começa a trabalhar de uma forma em que a pessoa começa a ser influenciada pela própria vida de Jesus. Começa a ser transformada num discípulo de Jesus. Começa a viver, a andar de acordo com os princípios e a palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos 8, 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Ou seja, quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo passa a morar, habitar dentro de nós, e aí nós deixamos de andar segundo a carne. Ou seja, aquele que se diz cristão, aquele que se diz homem de Deus, aquele que se diz mulher de Deus, não pode mais andar segundo a carne. Mas o que é andar, pastor, segundo a carne? Andar segundo a carne é quando você escuta o teu próprio eu. Andar segundo a carne é quando você escuta a tua própria vontade. Andar segundo a carne é andar segundo o que você quer, o que você determinou como certo e errado. E o que é, pastor, andar segundo o Espírito? Andar segundo o Espírito, querido, querida, é andar segundo os princípios de Deus. Andar segundo o Espírito é andar antenado, sensível, com os ouvidos abertos, com o coração aberto para ouvir a pessoa do Espírito Santo que mora e habita dentro de nós. Porque quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós pecamos, o Espírito Santo nos incomoda. É verdade ou não é, queridos? Sim ou não? É. A gente sente que pecou, a gente sente que errou, porque o Espírito Santo mora dentro de nós e é como se fosse, ele identifica, olha, entrou um vírus, entrou algo que não poderia entrar, né? Então o Espírito Santo, queridos, mora e habita dentro de nós e quer guiar a minha vida e a sua vida. Se você é de Deus, querido, querida, você não pode mais andar na carne, você tem que andar no Espírito, e andar no Espírito é andar em obediência a Deus, andar em Espírito é andar em obediência à sua palavra. Andar em Espírito não é cumprir os desejos da carne, mas é se separar, é se santificar, é fazer a vontade de Deus, é deixar o Senhor comandar, é deixar Ele ser Senhor. A palavra Senhor significa dono. Deixa Ele ser o teu dono. Se submeta, portanto, à vontade de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Quantos estão entendendo essa palavra? Diga glória a Deus. Amém? Então, esse é o momento que nós precisamos refletir e entender, de andarmos na carne e andarmos no Espírito. Você foi chamado, querido, querida, para andar no Espírito. Amém? Não na carne. Pode avançar para mim. Esse texto diz o seguinte, 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois o templo
de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Levanta a tua mão direita, faça uma declaração, diga comigo: eu sou o templo, a morada do Espírito Santo. Diga: Deus habita em mim. Você pode aplaudir a Ele por isso? Porque isso é tremendo demais, isso é maravilhoso demais. Deus não escolheu estrutura, Deus não escolheu algo bonito na natureza, uma cachoeira, uma árvore, uma flor. Isso tudo são criações de Deus. Ele não escolheu nada disso para habitar. Não, Ele escolheu a mim e a você. Diga glória a Deus, queridos. Você é a casa de Deus, você é a habitação de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, que o salmista diz que nós somos o quê? A menina dos olhos de Deus. Nós somos o melhor de Deus, nós somos a coroa da criação. Deus tem ciúme de mim, ciúme de você. Amém? Há uma eternidade nos aguardando. Estaremos para sempre com o Senhor. Diga glória a Deus, queridos. Saiba disso, diz Paulo, vocês são templo, morada do Espírito Santo. Templo, morada do Espírito Santo. Bom, feito essa parte introdutória, já que você sabe quem você é, que você é filho de Deus, porque você aceitou Jesus, e nesse momento o Espírito entra em você, e você sabe que precisa deixar de andar na carne e andar no Espírito. Agora que você compreende com maior plenitude que você é morada, é templo do Espírito Santo, agora eu quero avançar, eu quero te esticar mais, eu quero te forçar mais, porque a vontade de Deus não para aí, não se limita a esse ponto não, tem mais. Avança para mim. Paulo mesmo diz em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com o vinho, não vos embriagueis com o vinho. Ou seja, a gente tem que se embriagar com o quê? Diga comigo: com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. É com o Espírito Santo que nós devemos nos embriagar. Não com vinho, mas com o Espírito. Queira, meu irmão, minha irmã, ser cheio, ser cheia do Espírito Santo. Você precisa não apenas ter o Espírito Santo, isso é importante, claro que é, fundamental, claro que é, mas você precisa dar liberalidade, dar vazão, dar espaço, procurar ser tomada, embriagar-se, não com vinho, encher-se, não com vinho, não com as coisas que o mundo possa oferecer, não, mas se embriagar, estar cheio do Espírito Santo do Senhor. Amém, amados? Aqui o termo que Paulo usa, né? Se embriagar, é porque aquele que se embriaga, né, com álcool, é aquele que ele está totalmente tomado ali pelaquela bebida, está totalmente tomado, ele se entregou totalmente, ele rompeu todos os limites. E quantas são as pessoas que rompem todos os limites, até o ponto do álcool tomar por completo?
Então Paulo faz uma analogia aqui, uma comparação, dizendo: olha, não se embriaguem com o vinho, mas o que? Se embriaguem, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém, amados? Avança para mim. Ser cheio é uma necessidade, o quê? Diária. Você precisa, meu irmão, minha irmã, buscar o poder de Deus diariamente. Efésios 1,13 diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes, diga comigo, selados com a promessa, com o Espírito Santo da promessa. Levanta a tua mão direita e diga: eu fui selado, amém? Pelo Espírito. Diga para a pessoa que está do teu lado: você é de Deus. Você é de Deus. Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, querido, querida, que aquele que é de Deus, o que acontece? O que acontece? O maligno não toca. Então levanta a tua mão direita bem alto e faça essa declaração para céus e inferno ouvir. Diga: eu sou selado pelo Espírito Santo, eu sou de Deus. Aleluia, aplauda ao Senhor por isso, querido, querida. Você é selado, selada pelo Espírito da promessa, pelo Espírito Santo do Senhor. Ele selou, você é propriedade exclusiva de Deus. Você tem a marca da bênção, a marca da vitória. O inferno não é para você nem para mim. Posso ouvir um glória a Deus? Porque eu fui selado, eu sou de Deus, eu sou marcado para ir para o céu. A vitória é nossa em nome de Jesus. Aleluias. Então, em primeiro lugar, queira ser completamente cheio. Em segundo lugar, ser cheio é uma necessidade diária. E em terceiro lugar, avança para mim, o enchimento deve ser contínuo. Você deve buscar continuamente o poder do Espírito Santo na tua vida. Irmãos, tem crente que não ora, passa o dia inteiro sem orar. Tem crente que passa o dia inteiro sem ler um versículo da Bíblia. Irmãos, com Deus, ali ó, certinho, já está uma luta danada, é ou não é verdade? Já está uma barreira, uma dificuldade tão grande. Você precisa estar fortalecido no Senhor. Você não come todo dia? Não bebe água todo dia? Não se alimenta, não faz as suas necessidades todo dia? Como é que passa dia e entra dia, tu não dá nem bom dia para Deus? Bom dia para o Espírito Santo. É, porque é através da oração que a gente se comunica com Deus, né? Mal educado pra caramba, né? Deus dá o sol, Deus dá a chuva, Deus dá o sustento. Nem bom dia para o Espírito Santo a gente dá. Bom dia, Espírito Santo. Você aprendeu que Ele habita dentro de você. Ele está mais perto que a própria roupa do teu corpo. Posso ouvir um glória a Deus, queridos? E você não fala com o Espírito Santo, não tem relação com o Espírito Santo, não se comunica com o Espírito Santo. O texto diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. A última parte eu me prendo nela agora. Mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E no original, no grego, esse enchei-vos no Espírito é exatamente isso. Dá entendimento de ser algo contínuo, continuado. Não pode parar, não foi só um momento. Ouça, querido, querida.
Deus já falou contigo? Deus já te abençoou? Você já se sentiu abençoado em algum momento da tua vida, da tua história? Certamente que sim. Se eu for abrir aqui o microfone, cada um terá muitos, na verdade, testemunhos para contar, de experiências pessoais, de intervenções miraculosas, de sinais lindos e maravilhosos. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Deus operou grandes coisas no passado, mas a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente. O mesmo Deus que operou no passado, na Bíblia, fazendo tantas coisas lindas e poderosas, o mesmo Deus que operou no nosso passado, fazendo tantas coisas lindas e maravilhosas, Ele permanece o mesmo. Posso ouvir um amém, queridos? Beleza. Beleza. No entanto, nós não podemos viver de passado, de experiências passadas. Nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo, embriagados, tomados pelo Espírito Santo, continuamente. Amém, amados? Estarmos sempre ligados, sempre renovados. Porque, queridos, preste atenção que eu vou falar para você, guarde isso no teu espírito. Os dias são maus, os dias são de trevas, e a tendência é cada vez mais prova, luta, tribulações e dificuldades nessa terra. Nunca foi tão mais importante, necessário essa pregação aqui e essa mensagem aqui. Hoje a gente não ouve mais, né? Pregação sobre a volta de Jesus. Ó, Jesus vai voltar. Hoje a gente não ouve muito falar sobre Espírito Santo. Só ouve falar sobre prosperidade. Você vai crescer, avançar, prosperar, vai comprar carro, vai comprar casa, vai comprar a lua. Nós cremos que Deus faz tudo isso, mas não podemos deixar de pregar as verdades imutáveis da palavra de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Por quê? Não adianta nada, meu irmão, minha irmã. Deus quer te abençoar, te prosperar. Deus quer. Mas o que adianta Ele te prosperar e você ir para o inferno? Deus quer te prosperar? Quer. Mas Ele quer, em primeiro lugar, que você seja cheio do Espírito Santo. Posso ouvir um amém, amados? Sabe por quê? Se você não for cheio do Espírito Santo, e não é um ato único e momentâneo, mas entenda que é um ato contínuo, estar continuamente cheio do Espírito Santo, não algo no passado, que eu fui cheio, eu fui batizada, não, isso é passado. Eu quero saber hoje, como é que tu está? Quero saber como é que você vai estar amanhã. Como é que vai ser o teu posicionamento hoje? Para que a partir de amanhã seja algo diferente na tua vida. Porque o poder transformador do Espírito Santo está liberado no nosso meio. Quantos creem nisso, queridos? Aleluia! Está sobre nós. Então, meu irmão, minha irmã, o que é necessário?
continuamente estarmos sendo tomados, revestidos do poder de Deus. Nunca houve momento tão urgente senão esse. Porque se você não estiver cheio, cheia do Espírito Santo de Deus, guarde isso, você não vai aguentar. Você não vai resistir. Porque as trevas estão cada vez mais densas, mais pesadas. As nuvens estão cada vez mais carregadas. Os dias são maus. O nível de opressão está cada vez maior. O nível de corrupção está cada vez maior. O nível de promiscuidade está cada vez maior, o nível de concupiscência está cada vez maior, o nível de pecado está cada vez maior. Por isso, é tempo, querido, querida, de estarmos de joelhos em oração. É tempo de rasgar as vestes, estarmos em jejum, em pranto, em choro, em confissão de pecados. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento, é tempo de santidade. Porque senão, querido, querida, você não vai aguentar. Quantos, queridos, não estão aguentando? A pressão do mundo não está cada vez mais forte? Sim ou não, igreja? Está difícil ser crente hoje? É fácil ou é difícil ser crente hoje? Está cada vez mais difícil, pessoal. Cada vez mais e mais difícil. Cada vez mais difícil. Por isso Paulo fala: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do meu espírito. Quando uma pessoa está totalmente embriagada, cheia, o álcool controla a pessoa. Controla a pessoa. Quando você está embriagado, cheio, tomado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo controla você. Mas tem uma diferença. Quando a pessoa está tomada totalmente pelo álcool, ela fica absolutamente fora de si, inconsciente. Mas quem é tomado, cheio, envolvido, transbordante do poder do Espírito Santo, cada vez mais ele tem consciência de Deus, cada vez mais ele tem consciência de quem ele é, cada vez mais ele tem consciência do amanhã, que o futuro dele está nas mãos de Deus, cada vez mais ele tem estabilidade. Posso ouvir um glória a Deus? Então, se você, querido, querida, tem vivido de migalhas espirituais, se você, querido, querida, tem se alimentado de pelotas de porcos, como o filho pródigo, eu quero dizer para você voltar para a casa do Pai. Se você, querido, querida, tem se limitado, se você tem permitido coisas tomarem o teu coração, direcionarem a tua vida, se você tem vivido na carne, está posto o desafio para você mudar de vida hoje, está posto o desafio para você tomar atitudes hoje, e se entregar, se embriagar, ser tomado pela maior força desse universo. O maior poder não é a bomba atômica, não é a bomba de
De quê? Sei lá. Hã? Fala aí. Bomba de quê, Rogerinho? Não, de algum material aí, brabo aí. Bomba atômica? Não, tem um... nuclear. O poder do Espírito Santo é muito maior. Posso ouvir um glória a Deus, queridos? É esse poder que está disponível para mim e para você. É esse poder que está liberado para a igreja. Posso ouvir um glória a Deus? Está liberado, querido, querida, para nós. Enchei-vos desse poder. E eu finalizo fazendo a seguinte reflexão. Se a Bíblia dá o comando, não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele, repito, faz essa comparação de embriaguez, né? Exatamente no sentido de uma tomada, onde a pessoa fica absolutamente sem consciência, sem controle. Mas como eu disse, quando o Espírito Santo entra, você não fica inconsciente, você fica consciente. E Ele controla sim a minha vida e a tua vida, glória a Deus. Mas eu quero dizer para você e concluir essa mensagem dizendo o seguinte: mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. E essa palavra, sabe, repetidamente na minha mente hoje, quando estava me preparando essa palavra, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. No início da mensagem eu falei o quê? Que quando você aceita Jesus, o Espírito Santo entra. E você passa a ser o templo, a morada. E é necessário não apenas ter, mas é necessário a gente ser cheio. Entendemos isso? Amém ou não amém? Ser cheio. E entendemos que ser cheio não é um momento. Aprendemos que ser cheio no original é contínuo. Continuamente estar cheio. Mas o texto aqui falava comigo, enquanto preparava essa mensagem, no seguinte sentido: é muito importante eu estar cheio. Enchei-vos é uma ordem, é um imperativo. Então, se há essa ordem de eu estar, de eu ser cheio do Espírito, é porque eu posso estar vazio, eu posso estar com pouco, eu posso estar com um nível bem baixinho. Amém, amados? Eu posso ter o Espírito Santo, mas pode estar num grau bem pequeno, bem baixinho. Quantos estão entendendo, queridos? E há necessidade, portanto, nessa noite, e eu quero lhe dar uma boa notícia, dizer para você que o Espírito Santo está sobre a igreja nessa noite, e Ele quer derramar sobre todos os vasos aqui. Pode apagar a luz, para que você seja cheio, cheia do Espírito Santo. Nessa noite está disponível esse poder. Quem sabe você nunca experimentou na plenitude esse poder. Querido, querida, quando você é tomado, embriagado por esse poder, muitos gritam, muitos falam, muitos às vezes rodopiam, muitos fazem muitas coisas, mas aí é cada um. Você não precisa imitar ninguém. O Espírito Santo age no coração de cada um. Muitas das vezes não precisa nada disso. Nada disso.
E você recebeu. Porque não tem regra. Não há um padrão. Amém, amados? Mas também você não pode julgar e ridicularizar ninguém. Deus trata cada um, né? Como diz aquele versículo, ado, cada um no seu quadrado. Tem isso na Bíblia? Não, eu inventei agora. Então, é aí que vai acontecer. Da forma que Deus falar contigo, amém? O Espírito Santo pode falar contigo e você ficar todo arrepiadinho. O Espírito Santo pode falar contigo e você chorar. O Espírito Santo pode falar contigo e você sentar. O Espírito Santo pode falar contigo e você pular. O Espírito Santo pode falar contigo e você rir. Queridos, eu não limito o agir de Deus. Não limito o agir de Deus. Não sou eu que vou julgar. Se a pessoa está em comunhão com Deus ali, está se sentindo daquela forma, amém. Deixa ela. Deixa ela. Às vezes há muita infantilidade. Entendemos que há muita infantilidade. Eu acredito que até Deus perdoa as infantilidades. Amém? Mas eu quero dizer para você que você pode ter a tua experiência com Deus. Que você pode ter nessa noite, e está disponível para nós, esse derramar do Espírito Santo. Você quer esse poder? Eu preciso desse poder. Esse poder é combustível para mim. Sem esse poder, o poder do mundo vai me seduzir e eu vou cair. Mas quando eu estou cheio, eu consigo dizer não para o pecado. Quando eu estou cheio, eu consigo dizer não para a carne. Quando eu estou cheio, eu sigo firme no meu propósito de fidelidade e comunhão com Deus. Agora, quando eu estou vazio, meu irmão, quando eu estou vazio, quando a carne que está falando mais alto, só sai besteira, só sai coisa ruim, só sai coisas que ferem os outros, e me fere, porque o homem sem Deus é assim. O homem sem Deus está perdido. O homem sem Deus está perdido. Seja guiado, guiada pelo Espírito Santo. Seja, portanto, cheia do Espírito Santo.